telespectadores do programa Histórias de Fé. É uma honra estar com vocês aqui participando desse programa nessa manhã. Muito bem, a satisfação é toda nossa. Pastor, eu lhe pergunto, em cada igreja que se professa o cristianismo, a data é tratada de maneira diferente. É verdade? Há essa diferença? Em essência, Welter, as comemorações, as celebrações do período da Páscoa são iguais. Agora, em algumas situações muito particulares, algumas igrejas têm celebrações diferentes. Muitas igrejas, por exemplo, celebram o Domingo da Ressurreição com o culto, bem cedo, às vezes às 6 horas da manhã, às vezes às 7, tentando remeter àquele momento em que Jesus ressuscitou e que as mulheres foram ao túmulo e puderam ver o Cristo ressuscitado. Então, guardadas algumas diferenças apenas de celebrações, de liturgias, as igrejas cristãs no mundo inteiro consideram a Páscoa e a ressurreição de Cristo um momento muito especial, único. Muito bem. O sentido bíblico da Páscoa, pastor Marcos, continua tendo um devido valor pelos cristãos? Na verdade, a palavra Páscoa quer dizer passagem. A gente considera a Páscoa como sendo alguma coisa baseada na tradição judaico-cristã. Por quê? Porque a Páscoa originalmente foi a passagem, a saída, a libertação do povo hebreu que estava há mais de 400 anos escravo no Egito, e então faz uma oração a Deus e Deus ouve mandando Moisés, que foi aquele libertador. E o que foi que aconteceu naquela noite de Páscoa? A noite de Páscoa, a orientação para o povo judeu foi que cada família matasse um cordeirinho e o sangue desse cordeirinho fosse colocado nos umbrais, ou seja, nos portais das portas das casas, porque o anjo destruidor iria passar, iria matar os primogênitos de toda a nação do Egito, que era a 10ª praga do Egito. E o que aconteceu foi que quando o anjo passou, então ele saía passando de casa em casa, quando havia uma casa que estava com as suas portas pintadas com o sangue do cordeiro, então o anjo passava por cima. É um símbolo muito bonito, porque Páscoa quer dizer passar e passar por cima. Ele pulava, como um atleta pula aquele obstáculo numa corrida com barreiras. Então passava por cima. Quando a gente se remete à fé cristã, então a gente tem a celebração que Cristo fez, daquela ceia pintada, inclusive por Leonardo da Vinci, aquela ceia muito conhecida. Então ele toma aquele momento, ele diz que aquele momento vai ser um momento que remete à libertação lá do Egito. Ele celebra a Páscoa com pão e vinho e entrega para aquelas pessoas, dizendo que aquilo é o seu corpo e o seu sangue. Então, a partir daí, os cristãos passam a celebrar a Páscoa, lembrando da ceia. Né? E o que acontece? O que acontece é que ali ele estava mostrando que haveria de morrer em pouco tempo, haveria de ser morto, crucificado, mas haveria também de ressuscitar. Então, a Páscoa ela é celebrada nesse sentido. Isso também acerca dessa questão da simbologia da Páscoa, né? O pão, o vinho, o ovo de Páscoa, como é que é? Isso, a nossa cultura ocidental cristã, ela mudou o jeito de celebrar a Páscoa. A celebração mais original da Páscoa é com o pão e o cálice, simbolizando o corpo de Cristo que foi pregado na cruz do Calvário, e o vinho que simboliza o sangue dele que foi derramado até a última gota pelos pecados da humanidade. E hoje a gente celebra lembrando do ovo de Páscoa e também do coelhinho da Páscoa, o que são símbolos não cristãos, no mínimo, né? Então a gente mudou muito esse jeito de celebrar a Páscoa. É um momento de muita reflexão, a gente olhar o momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida e derramou seu sangue por nós. Esse é o momento mais marcante, é a ressurreição de Cristo. Sim, sem dúvida. Depois da sua morte, houve a ressurreição. Sem ressurreição, a gente não tem cristianismo, na verdade, né? A ressurreição é o ponto crítico, é o divisor de águas da fé cristã. Por exemplo, se você chegar nos túmulos de todos os outros líderes religiosos, de todas as religiões da humanidade, você vai encontrar a seguinte inscrição: aqui jaz. Mas quando a gente chega diante do túmulo de Jesus Cristo,
a gente encontra a seguinte inscrição: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Isso faz a diferença gritante, né? Jesus está vivo, Ele não está morto. Isso é o momento mais especial da fé cristã. Gostaria que você, olhando para aquela câmera, deixasse agora a sua mensagem para os nossos telespectadores. Eu quero deixar uma mensagem nesse tempo da Páscoa para você que nos escuta nessa manhã, que cada um de nós possa parar um pouco nesses dias em que a gente corre tanto. Não é apenas um feriado a Páscoa. A Páscoa é a lembrança daquele que morreu por nós, ele deu a sua vida por nós, Jesus Cristo. E nesses dias em que nessa nossa sociedade tão consumista, uma sociedade que é tão egoísta, uma sociedade tão hedonista, que a gente procura sempre o nosso interesse, a gente procura sempre nos favorecer, lembre-se de alguém que deixou um modelo fantástico para nós. Ele não pensou apenas nele, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter uma vida melhor. Essa é a minha mensagem de Páscoa para você. Perfeito, muito bem. Pastor Marcos Quaresma, missionário, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite, ter vindo participar do nosso programa Histórias de Fé. Welter, eu que agradeço, é uma honra estar nesse programa Histórias de Fé, porque a fé tem muitas histórias para contar. Depois do intervalo, você vai conferir